para infraestrutura. A gente falou sobre isso ontem e agora tem outras notícias falando até do cancelamento de voos para Cuba, voos internacionais partindo de vários lugares do mundo, faltando combustível por lá, mas não falta informação e não falta também competência na informação. A gente vai direto para os Estados Unidos, vamos falar com ele. Olha que elegância surgindo na tela. Eliseu Caetano, bem-vindo. Salve, salve, Fernando Rocha. Muito bom dia pra você. Olha, assim eu vou ficar mal acostumado. Tô logo dizendo aqui, entendeu? Então vamos pra notícia, porque senão nós dois vamos tomar puxões de orelha da nossa diretora Helena Aide, viu? Ela é manager. A Helena fica só aqui no ouvidinho, olha, falando, vai que o tempo tá contando. Já perdeu metade, você falou tanto, já perdeu. Valeu, Eliseu, obrigado, hein? Falou, até amanhã. Brincadeira, pode continuar. Quase isso aí. Não deu nem tempo de eu dar bom dia ainda para os nossos companheiros no estúdio e para a turma que acompanha o Morning Show, e o tempo já acabou. Mas, bom, para quem não está acompanhando, Cuba está ruindo. Palavras do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que decidiu há cerca de 2 semanas aumentar a pressão sobre a ilha de Fidel Castro através de uma ordem executiva. Desde aquele momento que foi assinada essa ordem executiva, dá conta do seguinte, de que qualquer país que ajudar Cuba, vender para Cuba ou comprar de Cuba pode ser sancionado pelos Estados Unidos. Sancionado como? Financeiramente, é o tarifaço, sendo utilizado como ferramenta política e diplomática por Donald Trump, mais uma vez, de novo. E aí, desde que essa ordem executiva foi assinada, vários países do mundo deixaram de ter relações comerciais com Cuba. E o país começou a afundar, não apenas em dívidas, mas também internamente, viu? Aqui nos Estados Unidos usam o termo implosão, ele está implodindo dentro de si, por conta da crise agravada aí pelo petróleo, porque Cuba depende há décadas de importações, sobretudo da Venezuela e agora do México. E como esses países não podem mais vender petróleo para Cuba, o que acontece? Está faltando energia elétrica em diversos pontos da ilha, está faltando querosene para as aeronaves, diversas companhias aéreas já cancelaram voos para a ilha de Cuba, ou seja, turismo começa a perder. Vale lembrar que Cuba sobrevive também parcialmente por conta do turismo, e aí já não tem mais turista, porque você não tem avião chegando, porque como é que você vai abastecer essas aeronaves? E aí o que acontece? Cuba está ruindo. E agora vem mais essa novidade. O governo cubano anunciou a redução da jornada de trabalho e outras medidas também em função do agravamento da escassez. Por isso, setores públicos e também setores privados foram forçados a reduzir a carga de trabalho e alterar a rotina de serviços por lá. A ideia é preservar o que resta de combustível para atividades consideradas essenciais, como saúde, por exemplo, produção de alimentos e serviços básicos à população, impactando diretamente aí a vida laboral dos cubanos. Hospitais, por exemplo, Fernando, tiveram cirurgias suspensas, rotas de ônibus foram suspensas, algumas universidades mudaram as aulas para remotas e até hotéis já estão fechados temporariamente para poupar energia. O governo cubano atribuiu a crise principalmente a essas sanções econômicas impostas pela administração Trump, que eu falei ainda há pouco no início da nossa transmissão ao vivo. Inclusive classificou essa situação como uma agressão econômica que ameaça o bem-estar da população. Para tentar diminuir essa pressão ou o impacto dessa pressão, principalmente sobre os moradores de Cuba, o México, através da presidente do país, da Claudia Sheinbaum, decidiu se meter positivamente, tentando ajudar. A Claudia Sheinbaum já conversou com a Casa Branca, já conversou com Donald Trump, está pedindo para que o México não seja sobretarifado, ou seja, não seja atingido pelo tarifaço, se ajudar Cuba. E aí é uma negociação mesmo, viu, Fernando, que a presidente do México quer fazer um acordo com o presidente Donald Trump. Olha, me libera o mínimo possível de ajuda para que eu consiga ajudar a ilha de Cuba, pelo menos no mínimo, sem ser tarifado por vocês. Porque se o México, se qualquer outro país do mundo intervir, os Estados Unidos vão sobretarifar, vão usar o tarifaço como ferramenta de dissuasão. E aí a gente vai voltar para aquele momento que a gente viveu no meio do ano passado para o final, com vários países do mundo tendo que se mexer
para negociar diretamente com o Donald Trump por conta das muitas tarifas que foram impostas ao mesmo tempo, inclusive para velhos e antigos parceiros dos Estados Unidos, como foi o caso do Brasil, como foi o caso do Canadá, sobrou para Japão, China. De lá para cá, principalmente nas últimas semanas, a gente viu essa temperatura arrefecer. Donald Trump voltou atrás em algumas questões envolvendo tarifaço, Fernando, mas ele não parece que vai ser demovido facilmente da ideia com relação a Cuba. E o motivo tem nome e sobrenome. Marco Rubio, braço direito dele, Fernando, que vem de família cubana, tem família em Cuba e é o mais interessado em ver o regime cubano mudando para um regime democrático. Eu volto com você no estúdio. Situação triste, né, Eliseu? Olha, muito obrigado pelas informações. Qualquer coisa, chama a gente aqui, você é sempre bem-vindo. Bom dia, bom trabalho por aí. Bom, hoje, antes de começar o Morning Show, por experiência, assim, como sentido jornalístico, eu tentei comprar uma passagem para Cuba. Tentei entrar no site para comprar. Tem uma restrição enorme e mostrando também no site, que mostra todas as passagens disponíveis, uma informação, cuidado, lá não tem combustível, você pode não conseguir voltar. Empresas como o Air Canada, por exemplo, já não estão voando mais. Sem turista, a situação vai ficar cada vez mais difícil, vai ser quase uma questão humanitária, Henrique. A situação de Cuba é triste, né? Só que assim, você que está assistindo, vocês aqui podem não gostar do regime cubano, isso aí é um direito de todos. O que a gente não pode é entender errado o que está acontecendo lá. Cuba hoje começou a sofrer embargos por conta de uma questão da resposta da União Soviética, que nem existe mais, de ter colocado mísseis lá enquanto os Estados Unidos colocou mísseis na porta da União Soviética. Foi uma resposta. A União Soviética acabou e os embargos continuaram até hoje. E Cuba sofre com esses embargos. Tanto que foi citado na reportagem de que não há possibilidade de nenhum país ajudar Cuba sem ser ameaçado pelo tirano do Donald Trump, que acha que é o xerife global. Cuba vinha sendo sustentada pelo turismo, que agora também não pode mais. Cuba não pode receber ajuda de países externos. E aí, de uma inocência gigante, achar que a responsabilidade total do que Cuba vem passando é única e exclusivamente pelo regime que Cuba vive. Você pode não gostar do regime que Cuba vive, deixo isso muito claro, mas é inegável de que os embargos dos Estados Unidos, que se acham o xerife do planeta Terra, atrapalham e muito o andar da ilha. Bom, trazendo alguns tópicos aqui. Primeiro, humanitário, eu acho que essa parte deveria ser indiscutível, né? Não tem condição da gente imaginar um hospital sem energia, sem ter como atender. Mas tirando essa parte, o Henrique coloca como se Cuba, desde a colocação dos mísseis da União Soviética, né, da então União Soviética lá, primeiro, tivesse sido uma coisa involuntária, Cuba não tinha conhecimento de quais eram as intenções, né, da União Soviética, não, ela era uma aliada. E segundo, desde então, nós estamos falando aí que ela teve mais de 30 anos para se reposicionar, para mudar o seu modelo de governo, para sair de uma ditadura e de fato olhar para o seu povo. Não é de agora que Cuba está vivendo uma precariedade, uma pobreza extrema. Isso já vem de anos e não sou eu que estou falando, não. Isso são os inúmeros pesquisadores, são aqueles enviados pela ONU que vão lá em Cuba para confirmar que a situação realmente está triste. E lembrando, o governo dos Estados Unidos já teve Barack Obama, teve Joe Biden, que também não construíram grandes relações comerciais com Cuba. Então, a forma, embora eu concorde que existe sim, né, uma pressão americana clara e direta sobre isso, e também existe um interesse da Sheinbaum, que é a presidente do México. Por quê? Porque do fim de 25 para 26, o México se tornou o maior fornecedor de petróleo, de combustível para a ilha de Cuba. Então, sim, pode ter a questão humanitária, e tomara que tenha, mas também existe uma questão comercial. O México superou a Venezuela no fornecimento de combustíveis para Cuba. Você falou que Cuba sabia dos mísseis, você falou que Cuba sabia dos mísseis, mas a Turquia, que recebeu mísseis americanos, também sabia que também, mas eu não estou defendendo a Turquia. Mas aqui nós temos uma pessoa que está tomando essa decisão que é uma política de esquerda. No México ela é uma política de esquerda, mas olha, ela está preferindo a boa relação com Donald Trump em detrimento dos aspectos históricos em relação a Cuba. Cuba é uma prova de que o socialismo não dá
certo, que ele faz muito mal, que ele atrasa a economia e que ele afasta do progresso. E aí o Henrique, eu adoro que na hora de falar sobre o Maduro, é sequestro, não deve intervir, mas na hora de responsabilizar o fracasso econômico, os problemas e o sofrimento da população, aí a culpa é da potência malvadona estrangeira. E esse não é um fato pacificado e eu acho que existe uma confusão muito grande em relação a Cuba, que tem, segundo ONGs, mais de 60 mil presos políticos em campos de trabalho forçado. Um sistema análogo à escravidão extremamente danoso. Pessoas que estão sendo torturadas por um regime assassino, militar que está no poder de Cuba e que levou Cuba à ruína econômica, à ruína fiscal, à ruína diplomática. Então, é viver num faz de conta, ignorar o impacto que a escolha não, né? Porque não foi uma escolha, foi um golpe que deram. Mas é ignorar que o sistema político e a ditadura cubana, ela tem sujeitado o povo de Cuba, infelizmente, a uma pobreza e a uma dor extrema. Dito isso, um break na nossa rede de rádios em todo o Brasil, Sinaleta tocando, e é hora de saber também mais notícias. Vamos para a redação, vamos falar com ele, David de Tarso, por favor, traga as notícias. Bem-vindo mais uma vez.